Boa noite, bem-vindos ao Vereda Quest. Eu sou o Mestre Vereda e hoje a gente vai continuar falando do módulo do Foundry de Savage Pathfinder. E nós vamos falar sobre regras, tanto as regras básicas quanto as regras avançadas, que aqui nesse jogo são chamados de regras condicionais. São coisas que acontecem em certas condições, né? Então, para começar, o que eu vou fazer? Não posso mostrar o livro para vocês aqui, eu acho que não, pelo menos, então não vou mostrar. Mas eu vou passar por todas as regras, conversando com vocês sobre as regras básicas, nomenclaturas que elas têm e mostrando como é que se utilizam as coisas aqui no Foundry VTT, né? Primeiramente, quando você compra o módulo, né, os módulos ali, você vai receber aqui nos compêndios o Savage Pathfinder, né, o baralho de ação, bestiário, cenas, né, uma das cenas que você vai receber é esse lindo mapa aqui, né, da região do mar interior, né, onde você vai ter aqui toda a região onde as aventuras acontecem. Tá? Mas eu vou colocar a gente numa arena, porque hoje eu quero falar das regras e também das regras de combate. Né? Onde é que estão as regras do módulo? Vai ter aqui, ó, regras. Você vai clicar nela, você vai ter o livro inteiro aqui. Se você comprar o módulo, desculpa, você vai ter o livro, tá? Então o livro tá todo em português aqui, com todas as regras, tudo separadinho, bonitinho, direitinho. Então você consegue passar por cada uma delas. Regra de combate, cura, regras situacionais. Então a ideia é que a gente vá conversar sobre essas regras aqui, beleza? Então, eu estou com um livro aqui do meu lado e eu vou lendo o livro e falando com vocês sobre elas para a gente ir aprendendo juntos, tá? Cartas selvagens e extras. Algumas coisas eu já sei, então eu vou tentar falar para vocês para ficar mais dinâmico. Cartas selvagens e extras, tá? Cartas selvagens é como a gente chama os personagens jogadores e os boss e os líderes, personagens mais difíceis de enfrentar. E extras são os coadjuvantes, são aqueles personagens mais fáceis de enfrentar. Pensa em Power Rangers, quando tem aqueles bichinhos cinza, sei lá, que vem todo mundo meio mesma cor, assim, que os Power Rangers têm que enfrentar antes de enfrentar lá o bom chefão, que depois toma um raio na cabeça, fica grande, e aí eles têm que chamar o Megazord. Pois é, aqueles carinhas pequenininhos são os extras, eles estão lá só para encher o saco, tomam uma porrada e morrem. Aqui funciona da mesma forma. Então você vai ter extras, e os extras, eles sofrendo um ferimento, eles estão fora de combate, tá bom? Já os cartas selvagens, não, os cartas selvagens, eles são como um personagem dos jogadores. Eles podem tomar até 3 ferimentos e eles têm benes para gastar também para se recuperar. Mas vereda, o que são benes? Mas benes são moedinhas que a gente tem aqui que podem ser trocadas por várias coisas, inclusive absorção de dano, por exemplo. Mas então tá aqui, cartas selvagens, personagens jogadores e líderes, boss, personagens mais difíceis. Extras, personagens mais simples. Vamos pegar um exemplo de essas. Aqui eu tenho, ó, alguns jogadores da minha campanha aqui, alguns personagens, né? Jogadores não, personagens da minha campanha. E eu vou colocar aqui no bestiário, eu vou pegar um Goblin, que é um extra, e vou pegar também um Goblin combatente. Tá vendo que ele tem uma cartinha? Quando ele tem essa cartinha, quer dizer que ele é um carta selvagem. Então, clicar com o botão direito, importar registro, eles já vão cair aqui, ó, na minha área de personagem. Os goblins, como eles são extras, eu posso botar mais quantidade de goblins, né? E os cartas selvagens eu geralmente coloco menos, porque eles são mais potentes e podem desbalancear muito um combate. Porque o módulo da Retropunk aqui, ele na verdade ele é uma tradução do módulo oficial, mas basicamente ele é um módulo oficial traduzido, tá? Então, às vezes vai acontecer que algumas partes não têm a tradução e vão fazer isso não funcionar. Como assim, Vereda? O módulo está estragado? Não, o módulo não está estragado. O módulo funciona. Só que você vai ter que fazer um esqueminha aqui, tá? O que você vai ter que fazer? Aqui, ó, por exemplo, essa fatia cão, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que não veio para me enrolar? Porque se eu abrir ela, eu tenho que ir aqui nas propriedades dela e ela... Todas as armas vão estar linkadas aqui na propriedades por uma característica. Se tiver em inglês vai estar escrito trail, tá vendo? Ó? Tá escrito em inglês aqui, tá escrito fighting, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou botar o que ele vai usar, que é o lutar. Então vou escrever lutar, opa, escreve certo, lutar, beleza?
escrevi lutar, quando eu clicar nela agora, já vai aparecer a rolagem aqui, tá vendo? Então, sempre que você for tentar usar alguma coisa, e ó, o arco, não veio o botão de rolagem. Ah, droga, o módulo não está funcionando. Não, cara, calma teu coração. Clica aqui, vem em propriedades, ó, tá? Shooting. Então, você põe atirar. É só colocar o nome da perícia que ele vai usar. Aqui em característica, ele vai botar o nome da perícia que ele vai usar em português para utilizar essa arma, tá? Então, cliquei aqui, tá ali, ó, rolagem. Aparece, funciona. Ele já vai pegar aqui o atirar que o Goblin tem e rolar o dado para ele, tá? Muito bem, explicado isso é importante explicar também porque, olha só, os personagens, quando você coloca poderes para eles, isso acontece também, tá? Porque os poderes eles podem ser usados com outras perícias dependendo. Por exemplo, um druida pode usar o poder com uma perícia diferente do clérigo. Sei lá, digamos que alguém usa fazer magia, né, com ocultismo e outro usa fazer a magia com fé. Então você tem que ir lá no seu poder e dizer com qual perícia você está usando ele. Quer ver? Vamos dizer aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Já está aberto em poderes, ó. Poderes, ajuda, ó. Vou botar ajuda. O que vai acontecer? Se eu só puxei para cá o ajuda, quando eu clicar nele para rodar, ó, vai aparecer que eu estou tentando fazer ele com uma skill não conhecida, com uma perícia desconhecida, entendeu? Então, para arrumar isso, você vai clicar aqui no editar, propriedades, e aqui onde diz característica, você vai escrever qual é a perícia que você usa para lançar o seu poder, a sua magia. Nesse caso dela aqui é fé. Então, fé com acento, exatamente como está aqui, ó. Escreve fé. Aí agora quando vier no poder, clicar aqui no ajuda, ó, vai estar lá, fé. Se eu clicar na rolagem, ele já vai rolar usando o dado D8 aqui, que é o dado da perícia. Tirei até uma ampliação. Entendeu? É isso. Aí você tá com o módulo funcionando direitinho. Só para o pessoal que compra não pensar assim, ih, tá zoado o módulo. Não, tá tudo bem. Dito isso, mostrei aí como arrumar esse probleminha que a gente pode encontrar, beleza? Vamos para as rolagens de características. Sempre que você rolar o dado, você vai rolar ali, ou por exemplo, você vai rolar um atributo, agilidade, astúcia, ou uma perícia, atletismo, conhecimento, né? Ou então você vai rolar um poder, rolar o cura, né? O seu número alvo base do jogo é 4. Então você tem que pegar e tirar mais do que 4 no seu dado. Cartas selvagens ganham um dado de 6 para rolar, que é o dado selvagem. Quando ele rola, então você vai rolar, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenho conhecimento acadêmico, eu tenho um D8. Tá? Quando eu rolar meu conhecimento acadêmico, eu vou rolar um D8 e um D6. Tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, no rolar, ele vai rolar tanto o dado de 8 quanto o dado de 6. Aqui, nessa rolagem, eu tirei 3 no dado de 8 e 3 no dado de 6. Tirei 3 no mesmo número nos dois dados. Qual é que vai valer? O que tirou mais próximo de 4. Né? Então, digamos, se eu conseguir com o dado selvagem eu conseguir 4, eu consegui fazer. Agora, se com o meu dado normal eu conseguir 4, eu consegui com ele. Eles não somam, entendeu? Você não vai rolar tipo 13 e 3, 6. Não, na verdade não. Um deles tem que passar pelo 4. A não ser que você esteja em combate. Aí as coisas mudam. Em combate, quando você ataca, você tem que atacar contra o aparar do alvo. Então você vai ver lá o aparar aqui, por exemplo, é 5. Para alguém acertar essa personagem, ele tem que fazer uma rolagem e tirar mais do que 5 no dado dele, e não 4. Tá? Alguns modificadores podem ser aplicados, então você pode aplicar assim, mais 2, menos 2, mais 4, menos 4, como é de costume em todo RPG. Né? E o dado selvagem, como eu falei, ele é apenas um por ação, você só tem um. E ases. O que são ases? Aqui a gente costuma chamar de explosão, né? Eu joguei um dado e o dado explodiu. Vamos ver se eu consigo fazer uma explosão aqui. O que é isso? É quando você rola um dado, você tira o maior número que tem no dado. Por exemplo, um D4 vai ser 4. Se eu conseguir tirar um número 4 no dado, ou no D6, que é 6, aqui eu consegui, ó. Tá vendo? No meu dado selvagem eu rolei um 6 e aí eu rolei outro dado, que a gente chama de explodir o dado. Sempre que você rola o número maior do dado, você rola um segundo dado, rola ele novamente, né? E soma. Então aqui eu tirei 6, rolei, deu 2, aí eu fiquei com 8. Aqui vai aparecer para vocês, número alvo 4, resultado 8. Então eu tive um sucesso, mas
com uma ampliação. O que são ampliações? É o que é o nosso próximo tema. O número alvo é sempre 4. Cada vez que você tira um resultado final que é mais 4, você tira uma ampliação. Mais 4 de novo, uma segunda ampliação. Então, 4 você conseguiu. 8 você tirou uma ampliação, você conseguiu com um sucesso crítico, um sucesso decisivo, né? Você tirou 4, 8, mais 4, 12, você conseguiu 12, você tem 2 ampliações e assim por diante. Tá? Mas você tem que tomar cuidado quando for combate. Por quê? O combate é assim, quando é uma perícia, você tira uma ampliação, você conseguiu com uma coisa decisiva, então você fez a mais ainda, tá? Agora, quando você tira 2 ampliações, cara, você fez a mais e mais alguma coisa de bom vai acontecer. Então sempre deixe o seu jogador narrar o que ele conseguiu a mais, o que foi de tão incrível que ele fez ali. Pô, eu tava fazendo um atletismo para me soltar de uma corda, aí eu consegui, sei lá, 2 ampliações, então eu consegui me soltar da corda, ao mesmo tempo que me soltando da corda eu consegui não estragar ela, de uma forma que agora eu consigo levar essa corda comigo e ganhei essa corda no meu equipamento, né? E além do mais eu vi que era uma corda de uma qualidade muito boa, sabe? Deixa ele inventar, não vai mudar nada assim, muito grandioso, e ele teve várias ampliações e ele pode fazer uma narração legal, sabe? Agora, quando for combate, a coisa muda de figura, porque a ampliação não importa se você teve uma ou 10, é uma que vale. Tendo ampliação, você teve um sucesso crítico, um ataque decisivo. E tendo um ataque decisivo, você ganha mais um D6 de dano no seu dado. E é só um D6, tá? Não quer dizer, cada ampliação eu ganho um D6? Não, é um D6. É uma ampliação quer dizer sucesso decisivo, 10 ampliações quer dizer um sucesso decisivo. Quando você faz um ataque, você faz contra o aparar, né? Então, digamos que ela aqui, ó, o aparar dela é 5. Então, meu número alvo é 5. Só que cada número 4 a mais que eu tiver, eu recebo uma ampliação. Então não é tipo assim, 5, 10. Não, eu confundia muito no início isso, tá? O número alvo para atacar ela, para ter um sucesso, é 5. E aí a cada 4 além desses 5, você tem uma ampliação. Então 5, se eu tirar 9, eu consigo uma ampliação. Tá? No final, o resultado final for 9, eu tenho uma ampliação. Se eu tenho um personagem aqui, outro personagem que eu tenho que é 6, ó. Esse cara aqui, o aparar dele é 6. Né? Então, para acertar ele é mais difícil. Eu tenho que tirar um 6 no dado para atingir ele. E para conseguir uma ampliação, para conseguir um crítico em cima dele, eu tenho que conseguir 10 no resultado final. 6 mais 4, 10. Sacou? Essa sacadinha tem que ter. Mas é só isso. Antes eu pensava que era tipo o número alvo e dobrava o número alvo, tipo 5, 10, 15. Não é isso. Muito bem. Vamos falar sobre rolagens resistidas. Às vezes você quer fazer uma rolagem resistida. 2 exemplos de rolagem resistidas. Elas podem usar a mesma perícia ou característica ali, atributo, né? Por exemplo, quero fazer uma queda de braço. O mestre decide com o jogador o que eles vão rolar. O mestre pode decidir, vai ser força contra força na queda de braço. Ou ele pode decidir, vai ser atletismo contra atletismo. Isso aí, o mestre decide como é que ele vai querer rolar, tá? E aí você vai fazer o quê? A primeira pessoa, o desafiante, ele vai rolar. E aí ele tem que tirar 4 ou mais para ser bem sucedido. E depois ele vai ter as ampliações, tudo normal, uso de Bene, se ele quiser rerolar, né? Para dizer quão bem sucedido ele foi. Aí digamos que ele rolou e teve lá, fui bem sucedido e ainda tive uma ampliação na queda de braço. O oponente dele vai rolar também, e aí ele vai rolar e vai ter que tentar conseguir também ter uma ampliação ou ter 2 ampliações, superar ele. Então, igualar ou superar o resultado do outro. Agora, tem vezes que a gente está rolando perícias distintas. Por exemplo, o meu personagem está tentando passar furtivamente pelos goblins que estão de guarda. Eu vou rolar furtividade, os goblins, ou um goblin vai rolar percepção. Né? Então o personagem vai rolar furtividade, vai ver, tive 2 ampliações de furtividade, foi muito bem. O Goblin ele tem que rolar percepção e ele tem que ter pelo menos 2 ampliações para conseguir ver o personagem, para conseguir ganhar dele, entendeu? Ou 2 ou mais, né? É assim que funciona. Então quem está
quem está fazendo a ação primeiro rola, vê quanto é que ele tirou, o outro tem que superar isso. Falhas críticas acontecem da seguinte forma: tu rola 2 dados, né? O seu dado e o dado selvagem. Quando esses 2 dados eles tiram 1 e 1, você tem uma falha crítica. Então, digamos que você rolou um D8, tirou 1, e rolou o dado selvagem D6 ali e tirou 1 também. Isso é uma falha crítica. Porém, tem algumas armas, algumas habilidades que você rola mais do que um dado para fazer alguma coisa. Você rola 2 dados, por exemplo, 3 dados. Digamos que tenha um caso em que você role 4 dados para fazer. Você está disparando com uma arma que você dispara 3 tiros por rodada. Então, cada tiro é um dado, né? Mais o seu dado selvagem. Isso é importante, tá? Se você tem, é sempre um dado selvagem só. Se você tem vários tiros ali, você vai rolar um dado para cada tiro, mais um dado selvagem apenas. Não é um para cada. Então, são 4 dados que eu estou rolando. Eu jogo, rolo, eu tenho que tirar ali 4 neles, né? A gente joga o número alvo neles, mas eu tirei 1 no primeiro, 1 no segundo, o terceiro eu tirei 4, ou seja, fui bem sucedido, e no dado selvagem eu tirei 1. Isso é uma falha crítica. Ué, mas eu não fui bem sucedido? Foi, só que acontece que os dados que você está rolando, a grande maioria deles foi 1, tá? Então, quando acontece isso de você rolar múltiplos dados, tá? A falha crítica ela ocorre quando mais da metade dos dados que você rolou é um natural, tá? Então, tem que cuidar este tipo de detalhe. Mais da metade for um natural é falha. Rerolar, tá? Algumas vantagens, habilidades e bens permitem que você role de novo uma jogada. Porém, falhas críticas não são reroladas. Você tirou uma falha crítica, parou ali, é crítico, tá? E às vezes a falha crítica, quando é com magia, ela tem também um negócio chamado choque de retorno, que aí a magia pode, sei lá, explodir na sua cara. Então, tem esse detalhe de falha crítica e rerolagem. Falha crítica não rerola. Qualquer outra coisa que não seja uma falha crítica, você pode rerolar se você tiver uma vantagem, uma habilidade ou usar um Bene. Você joga ali um Bene e diz: eu quero rerolar esse teste que eu fiz. Rolagens em grupo. O mestre, às vezes, para facilitar, para agilizar o jogo, digamos que essa personagem aqui rolou uma bola de fogo nesses 3 goblins, tá? Que são extras. Mesmo eles sendo extras, que geralmente um extra não tem um dado selvagem, o mestre pode dizer assim: vou fazer o seguinte, para não rolar para cada um deles ali um teste para ver se passou ou não, eu vou rolar em grupo. Então eu pego um deles, vejo, vou rolar o atletismo dele, eu rolo o atletismo mais um dado selvagem. E aí, se passou, todos passaram, se rodou, todos rodaram. Fica bem mais rápido o combate, em vez de ficar rodando um para cada um, sabe? Vamos falar de Benes, tá? Os personagens, quando o jogo começa, todos eles começam com 3 Benes. Tá? Então, sempre que você iniciar o seu jogo, você vai vir aqui e vai dar 3 Benes para os personagens. Benes, eles são essas fichinhas aqui que estão aparecendo, ó. Então, iniciou a partida, você vem aqui e dá 3 Benes para ele. Esses bens eles podem ser usados de várias formas, mas vamos começar falando sobre bens que você ganha depois, tá? Você pode ganhar bens durante a partida também, por uma boa interpretação. O mestre pode te recompensar, fez uma ação inteligente, uma boa interpretação, você ganha um bene de recompensa do seu mestre, ele pode te dar. Ou então um coringa. Nesse jogo a gente usa baralhos para fazer a iniciativa e tem 2 coringas. Se cair um coringa, todos os personagens ganham um Bene. Agora, se cair os 2 coringas na mesma rodada ali, todo mundo ganha 2 Benes, tá? Então, assim você ganha mais Benes aqui. Só que no final, quando vai começar a nova sessão, esses Benes explodem, eles vão embora e o pessoal fica só com 3 Benes de iniciação. Então, se você tá com 5, cara, usa eles, porque na outra sessão você só vai ter 3. Não acumulam, a não ser que a sessão termine em um combate, no meio de um combate se encerra a sessão, ou em algum evento dramático para a história. Aí o mestre deve esperar terminar esse combate, terminar esse evento, e aí então dar os benes pro pessoal, tá? Então sempre que a sessão terminar assim, no meio de alguma coisa, mantém os benes, né? E aí quando voltar para uma próxima cena, é como se zerasse tudo e todo mundo tem 3 benes de novo, tá?
sobre bênus de mestre. O mestre tem bênus, tá? O mestre, toda sessão de jogo, ganha um bênus para cada jogador na mesa, tá bom? E quando tem um coringa, que alguém dele lá, um goblin dele lá tirou, carta selvagem dele tirou um coringa, né? Aí o mestre, ele ganha um bene para ele e mais um bene para cada carta selvagem. Porque assim, os cartas selvagens, como esse daqui, eles também têm benes, né? E eles podem gastar esses benes como os jogadores, para qualquer coisa, para rerolar dano, para absorção. Eles podem usar o bênus como se fosse um personagem jogador, só que do mestre. E eles podem usar os bênus do mestre. Então o mestre tem lá o seu pool de bênus, a sua caixinha de bênus, né? E cada carta selvagem dele tem os seus próprios. Então vamos lá, usando os bênus, tá? A não ser que seja uma falha crítica, você pode fazer rerolagens de qualquer coisa que você rolou e você pode rerolar, tanto dano quanto característica quanto perícia, tá bom? Se recuperar de abalado. Aqui, pensa naqueles jogos em que você tinha coraçõezinhos, sabe? Aqui funciona assim, cada personagem aqui pode sofrer até 3 ferimentos antes de cair. Os extras, os cartas selvagens, eles também aqui do mestre, eles também podem sofrer 3 ferimentos. Extra não, extra é só um ferimento. O extra sofrendo um ferimento, o extra está fora de combate. Então é como se eles tivessem cada um aqui 3 coraçõezinhos, perdeu os coraçõezinhos, caiu, tá? Agora... quando você toma um primeiro ataque, ele não vai te ferir direto. Então, digamos que esse Goblin aqui tentou atacar essa personagem. Esse Goblin atacou e conseguiu acertar ela. Só acertou. Um acerto normal. Tirou lá, sei lá, 5 para acertar ela, né? Então, ele conseguiu acertar e ele vai jogar o dano. Aí ele rola o dano dele e vai ver como é que é a resistência dela. Ó, a resistência dela aqui é 8. Então, se ele rolou dano e tirou 10 de dano, por exemplo, ele conseguiu causar dano nela, porque foi maior do que o 8, que é a armadura dela, a resistência dela. E aí sobrou 2 ali. Então, esses 2 foi o que passou. Então, ela toma o que? Abalado. Aqui não tem ponto de vida. Tá? Aqui tu tem um estado. Então, se a resistência é 8, ele causou 10 de dano, passou os 8, sobrou 2, então ela toma um abalado. Se ele tivesse conseguido tirar 4, ele teria uma ampliação, então ele teria um ferimento. Então aqui vem de novo aquela parte, ó, 8, até 8 de dano, até 8 o dano dele não faz nada. A cada 4 acima desse 8, ele causa 1 de dano. Então, com 12 ele causa uma ampliação, aí depois com 16 ele causa mais um ferimento e assim por diante, né? Quando tem ferimentos aqui quando tem ampliações de dano são ferimentos. Então, para esse cara aqui ferir ela, ele tem que tirar mais de 8. Até ali 12 ele causa só um abalado. Se essa bonequinha estiver abalada e ele tacar e causar de novo um abalado, ou seja, tirou 10 de novo, aí ele causa um ferimento. O abalado é como se fosse uma barreira, pensa nisso. O abalado é antes de tu se ferir, tu toma um primeiro baque. Tá? Então, o Bene, ele pode ser usado a qualquer momento do jogo, pode interromper qualquer pessoa, a qualquer hora, você pode usar o Bene. Então, digamos que esse personagem aqui tinha sofrido um ataque e estava abalado. Ele vai sofrer um outro ataque e vai causar um ferimento nele. A personagem pode dizer, não, eu não quero sofrer esse ferimento. Joga o Bene e diz, eu quero sair do abalado. Então, o que ia me causar ferimento só me deixa abalado de novo. Tá? Essa parte de dano é um pouquinho complexa, mas vamos lá. Você fica abalado quando toma um ferimento, quando toma o primeiro ataque. Se você não se curar do abalado e tomar um outro ataque que te deixaria abalado, somente abalado, você toma um ferimento. Tá? Agora, se você estava normal e você toma um ataque que te causaria 2 ferimentos, você fica primeiro abalado e aí depois um ferimento. É como se o abalado fosse uma proteção, ele desconta um ferimento, entendeu? Agora, se você já está abalado, é como se essa proteção tivesse sido passada, entendeu? Então, eu tô abalado, tomei outro abalado, eu tomo um ferimento, a proteção já foi. Pensa no abalado como uma proteção que pode ser rompida, beleza?
Assim que eu faço para pensar aqui, fica mais fácil de entender como é que causa dano. Bom, vamos lá, o Benny que a gente estava falando, é recuperar pontos de poder. Então, eu tenho aqui um personagem que usa magia. Essa personagem, ela quer usar uma magia, só que ela já usou todos os pontos de poder dela, que são os pontos usados para fazer magia no jogo. Ela tinha 20 e gastou os 20. Mas se ela não fizer uma magia de cura, o companheiro dela vai cair. Então ela pega e usa um Benny, recupera 5 pontos de poder e assim ela pode fazer a magia. Tá bom? A rolagem de absorção. Isso aqui é que eu estava falando dos ferimentos, né? Além de se recuperar de abalado, digamos que tu já está ferido. Já tenho 2 ferimentos e o cara veio me atacar e vai me causar mais um ferimento. Eu posso rolar um Benny e aí eu rolo o que eles chamam de rolagem de absorção, né? Que aí você pode fazer um teste para ver quantos ferimentos você absorve, como se tu aguentasse no osso ali, entendeu? Então é uma forma também, pô, já tô ferido, o cara vai me atacar, eu gasto um Benny para tentar me recuperar desses ferimentos e não tomar todos, não tomar o dano completo. Sacar uma nova carta de ação. A iniciativa aqui é feita através de cartas de baralho. Se você não gostar da sua carta de baralho, você pode sacar um Benny e escolher uma nova carta, tirar uma nova. Se essa nova carta for pior, você pode ficar com a primeira carta que você tirou, você escolhe qual você quer, tá? E você pode fazer isso enquanto você tiver Benny, tá bom? Aí depois que todo mundo já tirou todos, depois que já tá o combate já está iniciado, aí não pode mais, tá? É só enquanto o pessoal tá ali distribuindo as cartas, aí você pode. Agora, se o combate já iniciou, aí não, aí você não pode. É o único momento que você não pode usar Benny livremente, entendeu? É só antes de começar o combate. Rerolar dano. Isso aqui é muito bom. Imagina que você tirou um crítico, tá? Como é que funciona o crítico aqui? Como eu falei, você faz um ataque, ganha uma ampliação ou 10 ampliações, não importa. Não importa o número de ampliações que você tiver, quando é uma rolagem de ataque, sempre vai ser crítico, conta como 1. Tá? E o que você ganha com isso? Você ganha um dado de 6 no seu dano. Tá? Ah, é um dado de 6 para cada ampliação? Não, é um dado de 6. Se tiver uma ampliação, tiver 10 ampliações, é um dado de 6 no dano. É só isso. Só que aí você vai rolar o seu dano, né? E tirou um número muito ruim que nem fez cosquinha. Mesmo tirando um crítico, o dano foi ruim, não passou ali a armadura do Goblin. Você pode gastar um Benny, rolar esse dano de novo, e aí fica com a rolagem que você fez, né? Depois que você rerolou, não pode mais. Então, tipo, aquela primeira foi melhor, azar. Rola de novo e fica com a rolagem nova. Influenciar na história. O mestre pode dizer para vocês: pessoal, vocês estão meio perdidos, né? Eu posso dar uma pista para vocês se vocês me derem um Benny. Isso aqui a gente recomenda só quando assim, o jogo está muito parado, não está andando, os jogadores não estão conseguindo entender qual é que é da história. Aí o mestre pode fazer isso, sabe? Ele pode te cobrar, vou cobrar um Benny para dar uma pista. Ou cobrar um Benny de cada jogador para dar uma pista, por exemplo. Isso aqui é uma regra quase que opcional, mas que pode ser feita aí no jogo, né? Agora vamos falar de convicção. Aqui, ó, nós temos aqui convicção. Aqui a gente tem a convicção, é uma recompensa concedida quando alguém vivencia algo grande, alguma vitória grandiosa ou algum infortúnio catastrófico, tá? Ela está mais ligada à história de cada personagem. Então, ambos, tantas convicções, né, catastróficas quanto as de vitória, elas levam aí os heróis e as heroínas a aumentar o seu esforço, dando força de vontade para eles ou fazendo com que eles tenham um novo motivo para lutar, coisas desse tipo, tá? Assim como os Bennies, ele tem um marcador ali que eu mostrei aqui, abri a ficha, acabei botando mesmo, que tem a convicção, você ganha um ponto de convicção, né? Marcadores de convicção, eles não se acumulam, tá? Mas os bônus eles podem ser mantidos de rodada a rodada, tá? Como é que eles funcionam? Os marcadores eles podem ser gastos a qualquer momento para adicionar um D6 a todas as rolagens de características e dano até o início do próximo turno. Ou seja, quando eu falo rolagem de característica, é como eles chamam as rolagens aqui no jogo. Pode ser lutar, pode ser perícias, né? Pode ser perícias, pode ser atributos.
pode ser poderes, rolagem de características. Então você gasta o seu ponto de convicção e você adiciona mais um D6. Então você vai rolar o seu dado, mais o dado selvagem, mais o dado de convicção. Tá? E tu vai fazer isso tanto para suas características quanto para o dano até o início do próximo turno. Isso vai durar um turno inteiro, beleza? Esse dado ele também pode gerar um as, ou seja, ele também pode explodir e o resultado final é somado no total. Tá? Marcadores de convicção não se acumulam, mas o bônus pode ser mantido rodada a rodada ao se gastar um Bene no início do turno do personagem. Porém, uma vez que a convicção se esgote, os efeitos acabam. Tá? Então, o marcador de convicção, tu não consegue gastar duas vezes convicção, você pode, tipo assim, gastar uma convicção, dizer eu quero manter ela para essa rodada, e aí na próxima rodada tu gasta um Bene, eu quero dizer, quero que a minha convicção dure mais essa rodada, e aí tu vai gastando Benes para manter a sua convicção. Tá? E aí quando acaba ali a convicção, todos os efeitos se acabam. Marcadores de convicção, eles não são Benes e não podem ser usados como os Bene, mas são mantidos entre as sessões. Aqui. Então o Bene, se você tem 6, na outra sessão eles explodem e você fica só com 3. Convicção não, você ganha convicção, você fica até você gastar. Né? Porém, só é possível ter um marcador de convicção por vez. Então, só pode ter umzinho deles ali. Então, você não pode ter 2, 3, 4, né? Então, convicção tem essa diferença. Um só, mas eles duram até você gastar. E pelo momento, de regras assim, básicas são essas. Vamos entrar um pouquinho nas regras de combate agora, tá? Mas aí eu vou deixar isso para um outro vídeo. Tá? Te vejo aí, falou, valeu, vamos de vereda, até o próximo.